Deputado, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Manchester. Bom dia. Bom dia, Cirleise, Fernanda, todos os ouvintes aqui da Manchester FM. É satisfação poder participar com vocês mais uma vez aqui desse espaço privilegiado de comunicação, poder discutir, falar um pouco da realidade de Anápolis, dos desafios que nós temos, como que nós podemos ajudar a desenvolver a nossa cidade e o nosso estado. Muito bem, só registrando também a presença da minha professora Geli Sanches, que é assessora do deputado federal Rubens Ottoni, e está aqui também conosco. Obrigado, professora, pela sua presença. Pois é, a gente vai conversar com o deputado federal Rubens Ottoni, começando por essa comissão externa de obras públicas paralisadas. O senhor participou dessa reunião que teve para fazer esse levantamento. Qual o cenário, falando de Goiás, dessa situação de obras paralisadas do governo federal? Fernanda, esse assunto é muito importante, até porque antes mesmo de retomar o funcionamento dessa comissão especial lá na Câmara dos Deputados para acompanhar as obras paralisadas do governo federal em todo o país, eu já, antes deste mandato, deste governo assumir, em novembro, a partir de um relatório do Tribunal de Contas da União, eu comecei um trabalho de levantamento dessa realidade, especificamente no estado de Goiás. Fiz um levantamento, comecei a visitar as regiões, visitar os municípios, e só aqui em Goiás, Fernanda, são mais de 1.000 obras inacabadas do governo federal e mais de 500 obras paralisadas. Então, no Brasil, são mais de 15.000 obras inacabadas ou paralisadas. Diante disso, eu comecei a fazer um trabalho especificamente para Goiás. Já existia uma iniciativa anterior para acompanhar as obras no governo federal. Eu fui convidado para participar dessa comissão justamente pelo meu protagonismo e o meu interesse de poder ajudar nesse sentido. E de Goiás nós temos lá na comissão eu e a deputada Flávia Moraes participando. Já fizemos a primeira reunião, já aprovamos um plano de trabalho. O nosso objetivo é, em cada estado do Brasil, fazer um levantamento dessas obras, ver a realidade e, a partir dessa realidade, criar as condições para a retomada e entrega dessas obras à comunidade. Nós não podemos viver aquela realidade antiga, onde um governo entra e aí ele deixa paralisado o que é do governo anterior, porque não tem nada a ver com ele começa outras obras. Não, é dinheiro público e é preciso que ele seja entregue, respeitado e entregue à comunidade. Esse trabalho é um trabalho que eu estou priorizando, principalmente nesse ano de 2023, para pegarmos todas as obras inacabadas, paralisadas e fazermos com que elas sejam entregues à comunidade. Dessas obras, a reportagem do Jornal Popular destaca que 67 dessas obras pactuadas por municípios com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, estão paralisadas aqui em Goiás. Um cenário que chama a atenção, sobretudo porque são obras para a educação. Qual a importância de se retomar essas obras, finalizar essas obras, considerando que são obras voltadas ao cenário da educação, deputado? Você tem toda a razão. Por isso mesmo, a prioridade do governo federal, o governo Lula, já nesses primeiros 100 dias, já liberou recursos específicos para essa área, para aquelas obras que já estão em condição de serem retomadas, que não tem nenhum óbice jurídico, elas já sejam retomadas. Então, eu já estive no Ministério da Educação em audiência com o ministro Camilo Santana, já estive no FNDE com a presidenta do FNDE, já tivemos a oportunidade de discutir e já foram liberados aqui em Goiás. Nós já tivemos a oportunidade de liberar mais de 30 milhões de reais para reinício de obras que estavam paralisadas. Já fiz visita em mais de 20 municípios. Agora, temos situações, Cirleise, que são mais complexas, situações onde tem óbice jurídico, onde já não tem, a empresa desistiu, tem que fazer uma nova licitação, então o governo não tem como colocar o recurso de imediato. Mas aqueles municípios ou aquelas obras onde existe condição de retomar imediatamente, elas já foram retomadas. O recurso foi depositado e essas obras começam a ser retomadas. Agora, existem em alguns municípios situações mais complexas, onde precisaremos fazer licitação, tem disputa na justiça, então tudo isso a gente vai selecionando. Mas o que é mais grave, Cirleise, deixado pelo governo anterior, essas obras que estão sendo divulgadas aí em Goiás, que estão paralisadas,
são menos da metade das obras, porque existem obras em outras áreas. Essas são específicas da área da educação, que é claro, são muito importantes, são escolas, são creches, são quadras de esporte dentro de escolas que nós queremos retomar imediatamente. Mas temos outras obras importantes que nós estamos atentos. Às vezes tem obras que não estão paralisadas, mas estão atrasadas. Quero lembrar que uma obra importantíssima, estratégica para o estado de Goiás e para a cidade de Anápolis, que é a Ferrovia Norte-Sul. Uma obra que não está paralisada, mas está inacabada e atrasada. Então nós estamos trabalhando para que ela possa voltar ao seu fluxo normal, para que ela possa ser entregue à nossa cidade, ao estado de Goiás, ainda esse ano. Então é um trabalho intenso que nós estamos fazendo, um trabalho sério, um trabalho de interação com as prefeituras, com o Estado, com as empresas que estão prestando serviço, para que a comunidade não seja prejudicada. Qual seria a diretriz para o relacionamento entre as prefeituras e o governo federal, até para conseguir retomar essas obras e concluir? Isso é muito importante. O governo federal lançou um programa, eu aqui em Goiás, como eu disse a você, desde novembro do ano passado, eu estou trabalhando nesse tema e lancei um programa chamado Reconstrução em Goiás. E a partir desse programa Reconstrução em Goiás, comecei a visitar as regiões, fazendo vistoria, fotografando, para levar esse material para o governo federal. Mas o governo federal, sensível também a uma realidade que não era, evidentemente, só de Goiás, uma realidade no país, criou uma plataforma específica para que os governos municipais, as prefeituras, os governos estaduais, eles possam inscrever nessa plataforma todas as obras que no seu município estão ou paralisadas ou inacabadas. E com detalhe, o governo federal está pedindo aos municípios e aos governos estaduais que eles coloquem a prioridade de investimento onde pode ser, para poder retomar o mais rápido possível essas obras. Então existe do governo federal uma disposição, e isso tem animado os municípios e o Estado. Eu já fiz visita ao governo do estado de Goiás, já fiz visita a várias prefeituras e vi o alento de vários prefeitos que falaram assim, agora sim, se da parte do governo federal existe disposição de retomar, eu aqui já vou começar a tomar iniciativa e vou fazer a minha parte. E aí não tem nada a ver com a questão partidária do prefeito. Essa que é a grande vantagem, e é isso que os prefeitos estão muito animados, porque estão percebendo que, independente de partido político, independente do posicionamento que ele teve na eleição, o que se está preocupando é com recurso público, que ele seja recuperado. E muitos prefeitos falaram assim, aqui na minha cidade eu já poderia até ter ajudado a desenvolver isso aqui, mas não adiantava eu fazer a minha parte, porque do governo federal não houve nenhum interesse para a retomada dessa obra. Agora, sabendo que o governo federal já está colocando inclusive o recurso, eu vou fazer a minha parte. Então, da parte dos prefeitos existe boa vontade. Vou dizer mais, Cileide, Fernando, em algumas cidades aconteceu que prefeitos, na medida que o governo federal não teve interesse em 4 anos de colocar o recurso para fazer uma creche, ele mesmo, o município tinha condição, ele colocou o recurso e fez com o recurso do município, mesmo a obra sendo do governo federal. Por quê? Para atender as crianças do município e, evidentemente, para que ele não assumisse o desgaste diante da população. É uma situação que em Anápolis também vai se repetir, porque nós tivemos a promessa do governo passado. Essa promessa ela foi colocada na época pelo ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, junto com o ex-deputado federal Major Vitor Hugo, para a construção do viaduto da Grande Recanto do Sol. Viaduto não veio, foi prometido, foi informado diversas vezes e o viaduto não veio. E o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, informou que fará o viaduto com recursos do município. É uma situação bem parecida com essa que o senhor está dizendo. Essa é uma situação até mais complexa, Cirlei, se você tem toda a razão, porque na realidade essa obra da revitalização do viaduto do Recanto do Sol, porque lá já existe um viaduto, mas é a revitalização não dele. Seria a construção de um novo, né? Mas na verdade, aí já é um outro viaduto. Justamente. Mas é isso que eu quero retomar. Já havia um projeto de revitalização do viaduto atual, inclusive com a duplicação da BR-414, passando pela porta da base aérea e indo até a entrada lá para o presídio. Isso. Essa obra já estava prevista, já tinha recursos, inclusive colocados por mim no orçamento
federal, e infelizmente com a saída da Dilma, a entrada de um novo governo, passaram 2 governos e ao invés deles concluírem ou fazer essa obra, o que eles fizeram? Eles fizeram uma concessão da rodovia, cederam a uma empresa que essa empresa não cumpriu e não desenvolveu essa obra. Nós vamos retomar, nós vamos fazer e vamos agora duplicar aquele trecho e vamos revitalizar. E a prefeitura está lançando, você tem toda a razão, um outro projeto que foi prometido, não aconteceu e agora a prefeitura está falando que vai fazer com recurso municipal, você tem toda a razão. Justamente. Agora, deputado, vamos entrar aqui num projeto muito importante, especialmente para a população napolina, que é a retomada do projeto Minha Casa Minha Vida. O governo federal já lançou essa proposta. E para a cidade de Anápolis, o que nós podemos esperar? O que a população mais carente, principalmente, que é a população assistida, né, nesse projeto, o que ela pode esperar dentro do programa Minha Casa Minha Vida? Você disse bem, Sirlei, o projeto Minha Casa Minha Vida é um projeto que cria assim, uma expectativa muito grande na população. O presidente Lula, já no início do seu governo, retomou um projeto que já existia nos governos do PT, tanto o governo Lula no governo Dilma, e ele anunciou cerca de 2 milhões de moradias para todo o país em 4 anos. Parece muito, mas não é, diante da expectativa e da necessidade. A demanda são mais de 10 milhões de moradias no Brasil, mas há uma expectativa de se construir 2 milhões de moradias populares para um povo mais simples, faixa 1. E esse trabalho já começa a ser realizado. Esse mês de abril já começam a ser definidas as orientações para o trabalho entre os entes federados, entre os municípios, os governos do estado, com a Caixa Econômica Federal. Esse trabalho deve ser coordenado pela Caixa Econômica Federal, como foi feito anteriormente. E aqui em Anápolis, nós tivemos a oportunidade, no programa Minha Casa Minha Vida, ter um trabalho muito exitoso. Nós construímos em Anápolis mais de 10 mil moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, no governo Lula, governo Dilma, nas prefeituras do PT, os 2 mandatos do PT, aqui com o Antônio Roberto Gomide, João Gomes, aqui em Anápolis, mais de 10 mil moradias. E agora a nossa previsão e o nosso trabalho será para aproveitarmos o máximo possível, e aí esperamos que a administração municipal esteja atenta a essa oportunidade para poder, com loteamentos, com áreas, criar as condições para que o programa Minha Casa Minha Vida seja mais uma vez uma referência positiva para atender a população de Anápolis. Na última sexta-feira, o prefeito Roberto Naves, numa entrevista concedida aqui à Rádio Manchester, ao repórter Lucivan Machado, ele disse que já está com áreas preparadas para, numa parceria com o governo federal, recepcionar essas moradias. Isso é muito bom, e aí a prefeitura já precisa tomar as iniciativas necessárias com a Caixa Econômica Federal para que crie as condições legais para que esse projeto possa andar. É muito bom quando o município tem essa disposição, tem a possibilidade e tem o interesse de atender a essa demanda. Eu tenho certeza que nessa parceria governo federal, estadual e municipal, nós teremos condições de atender milhares de famílias que necessitam da casa própria. Para a gente finalizar, deputado, essa questão da dificuldade em conseguir uma base sólida no Senado do presidente Lula, o que é normal, considerando que os partidos de oposição elegeram muitos parlamentares, né? Isso pode dificultar que essas promessas de campanha do presidente cheguem até os municípios, as prefeituras? Eu não vejo, não. É claro que o desafio, que você tem toda a razão, esse desafio de construir a governabilidade, ele é muito importante e ele vai ter que ser discutido dia a dia. Mas eu não vejo nenhum problema para que nós possamos instalar os programas de governo, até porque os programas de governo e aquilo que nós estamos apresentando para a população, e isso evidentemente passa pela Câmara e pelo Senado, são de interesse da população. E é evidente que os deputados federais, os senadores, independente de partido político, eles têm interesse que as ações cheguem aos municípios. Quem é que não quer o Minha Casa Minha Vida chegar aos municípios? Quem é que não quer que o Bolsa Família atenda mais famílias? Quem é que não quer mais médicos chegando aos municípios mais distantes do país?
Quem é que não quer bolsa para atender os estudantes ou atender professores que vão fazer pós-graduação e mestrado? Tudo isso é de interesse da comunidade. É claro que se existe algum assunto mais polêmico, o debate é mais lento. Nós temos aí o desafio da reforma tributária, o desafio aí do arcabouço fiscal, mas eu estou convencido que aí o diálogo, a sensibilidade, a capacidade de entendimento e de articulação política do presidente Lula faz a diferença. A habilidade e a experiência dele faz com que ele conviva com aqueles que pensam diferente e construa alternativas para poder fazer avançar as ações de governo. Na Câmara Federal, que é a casa que o senhor participa há muitos anos, qual que é o clima, qual que é esse clima de pessoas interessadas, ainda de partidos de oposição interessadas em pelo menos ouvir o governo para formatar aí uma proposta de parceria, de apoio ou não, deputado? Olha, você citou um exemplo muito importante que é a Câmara dos Deputados, que sabidamente nós temos um presidente que foi adversário de primeira hora do presidente Lula na campanha eleitoral e foi aliado durante os 4 anos do governo anterior. Isso. E isso não cria nenhum óbice, não cria nenhuma dificuldade, justamente pela maturidade do presidente Lula. O presidente Lula, eu tenho dito que as pessoas me perguntam qual foi a ação principal do presidente Lula nos primeiros 100 dias. Eu não cito a saúde, a educação, o desenvolvimento social. O que eu sinto é o seguinte: ele jogou a água fria na fervura, baixou a temperatura da política, fez a política voltar para o lugar que ela deve estar. Política não é lugar de radicalismo, de enfrentamento, de agressão, de incentivo ao ódio. Política é lugar de entendimento, de mediação, de busca de consensos, e o presidente Lula tem essa habilidade, e na Câmara dos Deputados eu diria que é um exemplo disso. Não quer dizer que o presidente Lula está garantido que ganha todas as votações lá, mas existe um diálogo, existe um respeito, e vamos encaminhar aquilo que for possível dentro da normalidade que é a política. A democracia é assim. Democracia não é o governo, o presidente da República ganha tudo, ou o presidente da Câmara faz do jeito que ele quer. Não, democracia você vai no entendimento, vai no relacionamento e vai construindo os consensos necessários. Eu vejo que nesse sentido o Brasil ganhou muito, porque nós voltamos à política à normalidade, ao lugar que ela que é do diálogo, do entendimento e da busca daquilo que é o interesse da população. Muito bem, são 9h30. Deputado, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, atender o nosso convite, estar aqui conosco, trazendo informações que são importantes, são informações que são oriundas, inclusive, do Congresso Nacional, né, caso que o senhor faz parte, enquanto Câmara Federal, que faz parte da gestão brasileira, e a gente fica muito feliz com a sua sempre importante presença aqui conosco. Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade e quero estar aqui mais vezes, sempre podendo trazer boas notícias para servir a nossa cidade, para elevar a política no estado de Goiás. Nós vamos te explorar bastante esse ano, tenho certeza. Grande abraço a vocês. Um abraço. Um abraço, deputado, um abraço, professora Geli.